Então, a nossa aula de hoje é uma ligação de progressão aritmética com juros simples. Então, eu abri o CA de vocês, onde a gente tem aqui progressão aritmética e juros simples. As progressões aritméticas estão relacionadas com o cálculo de juros no sistema de capitalização simples, no qual o juro incide apenas sobre o capital, porque o outro tipo de juros que a gente tem é o juros composto, que o juro, aquela porcentagem a mais que a gente paga, ela incide sobre o montante, ou seja, sobre o dinheiro emprestado, mais já quanto a gente pagou, certo? Então, o juros simples é sempre em relação ao capital emprestado, ao capital inicial. A professora vai explicar direitinho o que é o que vai ser os juros, o que vai ser o capital inicial e o que vai ser esse montante. Então, a gente diz assim lá no quadrinho roxo: o cálculo de juros simples é feito com o uso da fórmula, onde J de juros é o capital inicial vezes I é a taxa de juros, que é a porcentagem, vezes T, que é o tempo. Então, ó, C é o capital inicial, I é a taxa de juros e T é o tempo durante o qual será aplicada a taxa, ou seja, o tempo em que a gente vai ficar com esse dinheiro emprestado ou aplicado. Fazendo a ligação com o PA. Então, o primeiro termo da PA, lá o nosso A1, vai corresponder ao capital inicial, ao capital no tempo zero, e a razão aos juros de cada mês. Então, aqui no CA de vocês já tem um exemplo para vocês, tá? Mas eu quero que daí a gente abra lá na página 25 da apostila. Então, nós temos aqui. Vamos substituir nessa fórmula um capital de 5.000 e uma taxa de juros de 2% ao mês. Então, nós temos a fórmula dos juros, que é C vezes I vezes T, que eu acabei de falar para vocês, e nós aplicamos na fórmula, onde o capital é de 5.000 e a taxa é de 2%. 2%, sem o porcento, é só dividir por 100. 2 dividido por 100 fica 0,02. Então, a taxa de juros é 100 vezes o tempo, certo? Usando essa fórmula para calcular os juros a cada mês. Então, assim, inicialmente é 100 vezes T. Se inicialmente o tempo é 0, os juros é 0. Após um mês, 100 vezes 1, 100. Após 2 meses, 200. 3 meses, 300. 4 meses, 400. Então, a gente tem assim, os juros acumulados a cada mês formam uma PA de razão 100, porque a cada mês sobe 100. Suponha que os 5.000 sejam referentes a um empréstimo feito para ser pago ao final de alguns meses, a taxa de 2% ao mês. Qual é o montante pago se a dívida for quitada ao final de 2 meses? E de 4 meses? E de 7 meses? Então, assim, conforme a gente demora mais para devolver um dinheiro emprestado, de um empréstimo, mais juros vai ter, porque é os juros de cada mês. Então, nós temos aqui uma fórmula para calcular o montante. O que seria esse montante? Seria o empréstimo mais o total de juros que a gente pagou. Então, a gente tem assim, C mais J, onde no J
a gente tem a fórmula anterior. Capital inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo. Então, o montante, ou seja, a quantidade de dinheiro que a gente tem que devolver, se a gente pegou esse empréstimo de um banco ao banco, vai ser o quanto a gente pegou, os 5.000, mais os juros, que vai ser os 5.000 vezes a taxa de 2%, vezes o tempo que a gente demorar para devolver esse dinheiro. Então, se a gente demorar 0 meses, ou seja, se a gente devolver no mesmo mês, nós só temos que pagar o capital inicial. Então, no 0 meses, no tempo zero, é como se fosse o nosso A1 da PA. Após um mês, é como se fosse o nosso A2. Então, após um mês, rendeu 100 de juros. Então, vai dar o capital inicial mais os juros, 5.100. Após 2 meses, 5.200. Após 4 meses, 5.400. Então, no tempo 0, nós temos A1, no tempo 1, nós temos A2, no tempo 2, A3, no tempo 3, A4, no tempo 4, A5, no tempo 7, A8, tá? Porque a gente sempre tem que considerar o tempo 0. Então, aqui nós temos a relação com que a professora acabou de falar. O capital inicial vai ser o A1, mais a taxa, vezes, mais o mês, vezes a taxa, que vai ser a nossa razão. Então, o primeiro termo da PA corresponde ao capital inicial e a razão aos juros de cada mês. Então, a razão vai ser os juros de cada mês, tá? Então, vai ser o tempo vezes os juros. Então, agora eu vou mostrar uns exemplos para vocês aplicando essa forma. Então, aqui nós temos os... Vocês estão vendo o meu arquivo do Word? Sim, senhor. Então, tá. Então, aqui para a aula de hoje, no arquivo da aula de hoje, eu copiei aqueles links de videoaulas que a gente tem lá no Positivo sobre essa matéria de PA, certo? Inclusive, eles falam sobre juros simples, que são os mesmos links que eu mandei na última aula para vocês. E daí, na página 25 da apostila, é onde a gente inicia juros simples. Então, o que é a definição de juros simples? É um dinheiro emprestado, ou pode ser um dinheiro aplicado também. É um dinheiro que a gente chama de capital inicial, mais os juros, que a gente representa pela letra J, que vai dar um valor final, que é um montante. Então, para calcular esses juros, nós vamos ter uma taxa, que é dada em porcentagem ao mês ou ao ano. Depende do tipo de empréstimo ou aplicação. Então, para calcular esse J, nós vamos ter que fazer o capital inicial, o dinheiro inicial, vezes a taxa de juros dividido por 100, para transformar em número, tirar a porcentagem, vezes o tempo que a gente demorará para devolver esse dinheiro ou para receber esse dinheiro, caso a gente esteja emprestando a alguém. E somando esse capital com esses juros, nós vamos ter um montante, que é o valor final. Então, montante nada mais é que capital mais juros. Ou, juntando a fórmula do montante com a fórmula de juros, nós vamos ter C mais C vezes I vezes T, tá? Então, capital inicial é sempre um valor de dinheiro, taxa de juros é em porcentagem, a gente divide por 100, e o tempo tem que ser mês ou ano. Se o tempo está em mês, a taxa de juros tem que ser ao mês,
Se o tempo está em ano, a taxa de juros tem que ser ao ano. Então, vamos ao primeiro exemplo. Jonas emprestou certa quantia de dinheiro de Joana. Então, Jonas pegou um capital inicial da Joana a uma taxa de juros de 2% ao mês. Então, esse 2% é o nosso I, que é de 2%. Tirando o porcento, nós vamos dividir 2 por 100, que vai dar 0,02 ao mês. Então, o tempo tem que estar em mês. Sabendo que ao final de 4 meses, então, o nosso tempo, que tem que estar em mês, é de 4 meses, ele devolveu para a Joana 5.940. Qual foi a quantia emprestada? Então, se ele devolveu, é o montante, é o valor final. Então, a gente tem 5.940 reais. E ele quer saber qual foi a quantia emprestada, ou seja, a quantia inicial, o nosso capital inicial. Então, pegando a fórmula de montante que nós temos, vou inserir uma equação aqui. Montante é igual a capital inicial mais os juros, que é capital vezes taxa vezes tempo. Nós vamos ter que descobrir o C. Então, vamos substituir os valores aqui. O montante a gente tem, que é 5.940. O capital inicial a gente quer. A taxa é 0,02 ao mês e o tempo é 4 meses. Então, aqui, como é que a gente resolve? Primeiro, a multiplicação. 0,02 vezes 4 vai dar 0,08. Agora, nós temos um C inteiro mais 0,08C. Isso vai dar 1,08C. Realizei a soma. Agora, para isolar o C, que é o que a gente tem que achar, o 1,08 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o nosso capital vai ser, fazendo essa divisão, nós vamos chegar em, quem está com calculadora aí pode fazer também, 5.940 dividido por 1,08, 5.500 reais. Certo? Então, essa seria a resposta. O Jonas pegou de Joana 5.500 reais. Agora, eu vou fazer mais 2 exemplos para vocês, tá? Mais um, quer dizer. Exemplo 2. Marina, então deixa eu passar para outra folha. Marina quer comprar uma geladeira que custa 4.000 à vista. Então, se ela chegar, pagar por toda a geladeira e levá-la, vai ser 4.000 reais. Sabendo que ela tem 25% deste valor para dar de entrada,
Então, ela não tem 100% do valor. Ela não tem o 4.000. Ela tem apenas 25%. Então, quanto que ela tem para dar? De entrada, ela tem 25% de R$ 4.000. Então, como é que a gente resolve isso? 25% nada mais é que 25 por 100, ou seja, 25 dividido por 100, vezes 4.000. 25 dividido por 100, a gente pode cortar 2 zeros do 100, vai ficar 25 dividido por 1, que é 25. E 2 zeros do 4.000, que vai ficar 40. 25 vezes 40 vai dar R$ 1.000. Então, a Joana, para ela tirar a geladeira da loja, ela tem R$ 1.000 para dar de entrada. Determine a taxa de juros simples. Então, a taxa de juros é o I. Sabendo que ao final de 5 meses, então o tempo é 5 meses, ela quitou a geladeira e pagou R$ 3.360. Então, ela foi lá, deu R$ 1.000, tirou a geladeira. Depois de 5 meses, ela terminou de pagar a geladeira, um pouquinho cada mês, e ela gastou, no final, R$ 3.360 para finalizar de pagar a geladeira. Então, ao todo, o montante vai ser a entrada mais a quantia paga após R$ 3.360, certo? O valor da geladeira, na verdade, né? Então, essa entrada aqui não sofreu juros, que é R$ 1.000. A quantia paga após 5 meses, opa, aqui foi errado, que é 3.360, que é o quanto ela pagou na geladeira, que vai dar 4.360. Mas não é isso que o problema quer, ele quer a taxa de juros. Então, vamos lá. Então, a gente tem que montante é igual a capital mais capital inicial vezes taxa vezes tempo. Então, o montante que ela pagou, o capital inicial que ela teve que financiar, aliás, o capital inicial que ela teve que financiar foi de quanto? Se ela deu 1.000 de entrada, faltou quanto para ela pagar da geladeira? R$ 3.000, porque a geladeira à vista custava 4.000, menos 1.000 que ela deu de entrada, sobrou 3.000 para ela financiar. Então, esse é o nosso capital inicial. Quanto tempo? 5 meses. Quanto que ela pagou ao final? R$ 3.360. E o que a gente quer descobrir? O I. Agora é só aplicar a fórmula. Então, o montante a gente tem,
3.360. O capital inicial foi o valor da geladeira menos a entrada. O valor da geladeira menos a entrada. A taxa é o que a gente quer e ela financiou por 5 meses. Então, nesse caso, nós temos que desconsiderar a entrada, porque foi à vista. Então, aqui, esse 3.000 nós vamos passar para o outro lado negativo. E 3.000 vezes 5 vai dar 15.000. Três mil 360 menos 3.000 fica 360. Aqui podemos cortar um zero de cada lado. E o 1.500 agora que está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Para isolar o i, que é o que a gente precisa descobrir. Então, o nosso i vai ficar igual. Se a gente dividir 36 por 1.500, vai dar 0,024. Para transformar para porcentagem, basta a gente multiplicar por 100, que vai dar 2,4% ao mês. Então, a taxa de juros que ela pagou é de 2,4% ao mês, certo? Certo, pessoal? Entenderam? Sim, professora. Então, tá ótimo. Então, fiz 2 exemplos para vocês. Agora, eu quero ver quem que está aqui comigo para a gente ir para o